Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do Plano de Negócios da Cachaçaria Mimosa. Meu nome é Débora Oliveira e estes são os meus sócios neste empreendimento: André Souza, Débora Souza, Josemar Vieira e Lucas Amorim. A Cachaçaria Mimosa vem com a proposta de unir a tradição e o sabor mineiro com a delicadeza e a sofisticação. A cachaça mimosa foi pensada de forma artesanal, ou seja, um processo onde se tem grande valorização da qualidade. A aguardente é uma bebida destilada com elevado teor alcoólico. Diversas culturas possuem a sua versão da aguardente, onde se varia o modo de preparo e a fonte de açúcar do qual será produzido a bebida através do processo de fermentação. Essa fonte de açúcar traz consigo diversas substâncias que dão as características e os sabores tradicionais de cada bebida. Produzida através da fermentação do caldo de cana-de-açúcar, em seguida destilado, como será explicado mais à frente, a cachaça é a aguardente tradicional do Brasil. É importante ressaltar que, para ser considerada cachaça, a bebida precisa conter uma graduação alcoólica de 38 a 48% em volume a 21 graus Celsius. Além disso, é necessário que a quantidade de açúcar presente seja de no máximo 6 gramas por litro, expresso em sacarose, definido pela Instrução Normativa 13, de 2005, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A cachaça pode ser verde ou envelhecida, de acordo com seu processo produtivo. A cachaça verde é produzida a partir do coração da destilação do mosto, ou vinho da cana-de-açúcar, já fermentado. O coração da destilação, como também será explicado com detalhes mais à frente, é a segunda parte a ser retirada no processo e corresponde à maior parte do volume do destilado. Já a cachaça envelhecida tem que ter pelo menos 50% de cachaça envelhecida em tonéis de madeira. O processo de envelhecimento deve ocorrer por um período mínimo de 1 ano. Essa etapa possibilita a ocorrência de reações químicas de esterificação e oxidação, que geram melhorias nas características sensoriais do produto, além de ocorrerem reações entre a água, o álcool e a parede dos tonéis de madeira, incorporando substâncias que auxiliam na melhoria das características sensoriais. Para se garantir a qualidade da cachaça, é essencial a garantia da qualidade da cana-de-açúcar. Foi decidido pelos sócios que a cana-de-açúcar será comprada de fornecedores locais, sendo necessário uma análise rigorosa dos fornecedores para assegurar a qualidade da matéria-prima e, consequentemente, do produto. Uma boa ideia para o novo negócio, um produto com maior qualidade ou um produto inovador, não se sustentam sem uma análise prévia de mercado, principalmente de clientes, concorrentes e fornecedores. Precisa-se de um público-alvo bem definido, um diferencial para se destacar em meio aos concorrentes, e certificar-se de que haverá fornecedores suficientes, com produtos de boa qualidade e preço acessível, que possam entregar os insumos necessários em um período de tempo viável. Existem diversas ferramentas de análise. Duas das que serão utilizadas nesse projeto são a SWOT, ou FOFA, que levanta parâmetros de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um negócio, e a Análise 360, levando em consideração os canais e recursos que o empreendedor possui, bem como o tamanho de mercado que será englobado. A Análise 360 mostra um equilíbrio entre os aspectos internos e externos. Vê-se uma necessidade para o produto, não por ser muito inovador. O benefício para o cliente vem na forma de um prazer, não de uma necessidade. Há muita força na parte interna pelo conhecimento prévio dos sócios, que já têm contatos na área e conhecimento técnico. A principal força desse projeto é a razão de preço de venda e custo de produção favorável, e um tempo de payback baixo. Porém, uma fraqueza é a necessidade de investimento em campanhas para levantamento de feedback para estudos de vendas. A maior oportunidade de mercado é que, apesar de se ter diversas empresas do segmento no mercado premium, poucas oferecem um preço acessível. E por fim, a maior ameaça é a de falência, caso a empresa sofra uma queda abrupta de vendas. Os nossos principais concorrentes seriam a Companhia Müller de Bebidas, que produz a cachaça 51 Pirassunga, que detém 30% do mercado de cachaças industriais do Brasil, além de ser exportado para mais de 50 países por todo o mundo. Essa é uma empresa sólida, de tradição, fundada em 1959, que além de possuir diversas certificações de qualidade, tem uma grande diversidade de produtos,
Seus preços variam de R$ 9,99 a R$ 660. Outra empresa sólida e de tradição é a Cachaça Havana e Anísio Santiago, fundada em 1943 no interior de Minas Gerais. A sua produção é 100% artesanal, mantendo uma maior qualidade do produto, chegando a preços elevados de R$ 457 e R$ 680. Outro concorrente mineiro é a Engenho Prosa Mineira Limitada, situada no município de Santa Rita, que tem um foco em cachaças artesanais com sabores diferenciados. O intuito de suas bebidas é que sejam para ocasiões especiais. Seus preços vão de R$ 39, R$ 53,90, R$ 175 e R$ 242,67. A cana-de-açúcar, adquirida de agricultores locais, pode ser negociada por peso ou em açúcares totais recuperáveis, ATR. Ou seja, o valor da tonelada vai depender da quantidade de açúcares que a cana tem disponível. Além da cana, é necessário o levantamento das leveduras necessárias para o processo de fermentação. Também foram pesquisados fornecedores para insumos de embalagem e maquinário. Para se visualizar de forma rápida, objetiva e dinâmica a série de estudos prévios e planejamento, pode-se utilizar a ferramenta Canvas. Essa ferramenta consiste na organização de um brainstorm na forma de diagrama, para que seja possível visualizar as questões que devem ser avaliadas. O bloco parceiro-chave trata quais os parceiros que a empresa conta para a entrega da sua proposta de valor, sendo eles, no caso da cachaçaria Mimosa, os fornecedores da cana-de-açúcar, pela sua grande influência na qualidade do produto, e os revendedores, que são responsáveis pela compra primária e distribuição do produto ao público-alvo. A proposta de valor é o diferencial da empresa. É nela que fica claro o que a empresa pretende oferecer aos clientes. A cachaçaria Mimosa oferece apreciação de momentos de descontração, com o clássico gostinho mineiro, com sabor refinado, variado e produzido de forma artesanal. Para atender à proposta de valor, as atividades necessárias são a produção da cachaça verde envelhecida, sua distribuição, marketing para atingir o público-alvo e gerenciamento de uma plataforma online, sendo os recursos-chave para desenvolver essas atividades o controle minucioso no processo produtivo, garantindo a qualidade, a planta industrial, onde ocorrerá a produção, e a plataforma online. Atualmente, uma empresa que não está presente em redes sociais praticamente pode se considerar fora do mercado. Os canais da Cachaçaria Mimosa serão vendas no atacado para supermercados e distribuidores, boca a boca, que cada vez cresce mais por meio da internet, as redes sociais, onde tem-se o Instagram e o TikTok como veículos rápidos e eficientes de divulgação, muito utilizados pelo nosso público-alvo, pessoas maiores de 18 anos, de classe média a alta que consumam bebidas alcoólicas. O relacionamento com o cliente vai além da conquista. É essencial que a empresa dê suporte antes, durante e após a compra, para ganhar a fidelidade de seus clientes. Para isso, utilizaremos um suporte ágil. Serão disponibilizados no blog vídeos informativos sobre o processo industrial, um conteúdo facilitado para que as pessoas possam se sentir parceiras da empresa. Também serão ofertados cartões de fidelidade. A participação em feiras locais, o contato facilitado pelas redes sociais e a internet serão um dos meios principais para manter a proximidade com o cliente. O fluxo de receita se baseará na venda recorrente, sendo a estruturação dos recursos, a produção, o marketing e a distribuição. O marketing é responsável por divulgar os produtos, mas também por expor a identidade da empresa. A Cachaçaria Mimosa recebeu seu nome em homenagem à planta mimosa, também conhecida como dormideira. Mimosa significa delicadeza e sensibilidade, que são o foco da nossa cachaça. O rótulo da cachaça verde foi inspirado na mimosa florida, com o delicado do lilás, a força do verde e o impacto do amarelo. O rótulo da cachaça envelhecida mantém a essência através das flores de mimosa, mas traz consigo a sofisticação do sépia e a tradição do marrom. Agora nós vamos trazer um pouco aqui sobre o processo operacional. A gente vai ser detalhado um pouco sobre a planta baixa, o layout da fábrica e o processo de obtenção da cachaça. Na planta baixa é possível observar a disposição de cada etapa do processo, desde a moagem, fermentação, destilação, até o local onde fica o estoque da cachaça para seu envelhecimento e futura envase. Também é possível observar a disposição da área administrativa, além do pátio de secagem e de bagaço. A fabricação da cachaça engloba 3 macroprocessos:
o preparo, a fermentação e a destilação. A etapa de preparo consiste na moagem da cana, a principal matéria-prima do processo, a lavagem e o peneiramento também dessa matéria-prima. Essa lavagem, desintegração e peneiramento levam a cana para a moagem, onde é destinado à etapa de bagaço e o caldo. Esse bagaço ele é destinado para um pátio de secagem e tratamento e pode ser destinado futuramente para a destilação, enquanto o caldo ele é destinado para o peneiramento. Esse peneiramento ele vai para a etapa de fermentação. Essa etapa de fermentação ela serve para a produção do mosto. Essa produção de mosto, o caldo peneirado é adicionado de água e leveduras. Essa levedura é responsável por causar a fermentação, liberando gás carbônico. Essa etapa de fermentação é uma das etapas mais demoradas do processo. Passada essa etapa, esse fermentado ele é destinado para a destilação, que é onde ocorre a produção propriamente dita de cachaça, onde tem a liberação de alguns resíduos que são destinados para tratamento e o direcionamento da cachaça, que é o produto final, para um tonel de envelhecimento e um tonel de aço inox. A cachaça que é destinada para o tonel de aço inox é conhecida como cachaça verde. E a de tonel de envelhecimento, cachaça envelhecida, que fica ali armazenada até a adição da fragrância e aromas provenientes da madeira dos tonéis de armazenamento. Além disso, há também a etapa de envase, que é a etapa final do processo. Neste caso, nós temos aqui para a cachaça verde detalhes que agregam valor ao produto, como o rótulo e a garrafa diferenciada. O rótulo com cores vibrantes traz brasilidade para o produto, trazendo a conexão com o público-alvo. Enquanto que o rótulo produzido para a cachaça envelhecida traz um aspecto diferenciado, um aspecto mais sofisticado, agregando mais valor aos detalhes que valorizam o produto. Estes detalhes são importantes para a diferenciação do custo final de cada produto envasado. A garrafa e o rótulo consistem em aspectos importantes para que o público se sinta mais atraído pelo produto, de forma que se sintam bem ao pagar o valor final para o público. Em vista desses detalhes do processo, nós temos que a produção é estimada em 6 dias por semana, com um trabalho de 12 horas por dia. Isso gera uma produção de 1.000 SKU por mês, que corresponde a 12.000 garrafas de 750 ml de cachaça. Essa seria a capacidade nominal da nossa empresa. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o plano financeiro da Cachaçaria Mimosa. Como investimentos iniciais, a gente tem 4 grandes tópicos, que são os investimentos fixos, que são todos os investimentos que nós precisamos de realizar para que a empresa seja construída fisicamente. A gente tem uma estrutura para fazer a produção da cachaça. Os investimentos pré-operacionais, que são todos aqueles que envolvem um suporte à nossa empresa, então entra nisso o custo de treinamento, o custo de crachá, o custo de uniforme e outros custos. O estoque inicial, que a gente previu um estoque inicial de 3 meses, porque a cachaça verde ela necessita de no mínimo 3 meses de maturação para que seja possível realizar a sua venda. Então a gente previu um estoque inicial de 3 meses e esse valor é justamente para conseguir fazer isso. O capital de giro é um valor que a gente alcançou utilizando dos prazos de recebimento e dos prazos de pagamento e também da nossa reserva financeira. Então basicamente nosso investimento inicial seria de 2.303.000 e esse valor, 1 milhão, seria feito pela própria equipe e 1.300.000, aproximadamente 1.300.000, seria necessário a gente conseguir algum tipo de financiamento com o BNDES ou com algum investidor anjo. Falando um pouco sobre o capital de giro, basicamente a gente definiu os prazos de recebimento e os prazos médios de pagamento também, com o que seria o ideal para a nossa empresa, é o que a gente vai buscar na prática, através de negociações tanto com nossos fornecedores quanto com os nossos consumidores. Se vocês observarem bastante, a grande maioria
da porcentagem dos nossos recebimentos são mais próximos. Então a gente quer receber o mais breve possível. Por isso que a taxa, por exemplo, de recebimento de 45 dias é 7%. E a taxa de à vista, 7 dias, 15 dias, já somadas são 65%. Então a gente quer o grande grosso do recebimento sendo feito o mais próximo possível, e o pagamento ao contrário, a gente quer demorar o máximo possível para pagar, ter o maior prazo possível de pagamento, justamente para a gente conseguir prever qualquer tipo de problema que a gente tenha. Se a gente não tiver um recebimento de algum consumidor, se a gente tiver algum tipo de calote, a gente consegue ter um pouco de tempo para conseguir fazer o pagamento. Então, basicamente, isso tudo é baseado na nossa negociação. Para esse empreendimento específico, do jeito que a gente estipulou, o giro de caixa está dando mais ou menos 38 dias, a necessidade aí de capital de giro de 333 mil, porque a gente faz um desembolso anual de quase 7 milhões de reais. E a nossa reserva financeira, para casos de urgência, é de 150 mil. Basicamente, a gente tinha definido os valores da cachaça envelhecida e da cachaça verde baseado em todas as matérias-primas necessárias para fazer essa produção, e a gente colocou uma margem de lucro apropriada para cada uma dessas duas cachaças, de forma que o valor final do nosso SKU fosse próximo com o do mercado. Então, realmente, a cachaça envelhecida está dando em torno de 80 reais, mais ou menos, cada garrafa, e a cachaça verde em torno de 30. E esses são valores que estão dentro do nosso mercado. Então, são valores condizentes. Lembrando que uma grande parte desse valor é de impostos. Por isso que o valor é tão alto. E basicamente a gente tinha definido a receita aqui com 300 quantidades de cachaça envelhecida e 700 quantidades de cachaça verde. Com essas quantidades, a gente teria uma cachaça envelhecida de extrema qualidade, porque ela vai ser extremamente pura e nós vamos deixá-la durante um ano de envelhecimento. Nesse cenário, utilizando tudo isso que eu falei anteriormente, a gente teria esses três cenários: o cenário provável, o otimista e o pessimista, com os valores aqui, né? A receita anual, os custos, a margem de contribuição, retira os custos fixos e a gente sobra com o resultado. Então, no nosso cenário pessimista, que a gente teria uma queda de 20%, né, na nossa arrecadação, a gente teria um rombo de 1.242.000. Então, esse cenário é um cenário um pouco frágil, porque mesmo em um cenário provável, a gente só teria 3% de lucratividade, com um payback extremamente grande, de 149 meses. Então, não é um cenário, não é uma empresa, não é um projeto com uma grande... arrojado, né, por assim dizer. A gente tem um pouco de fragilidade nele, como pode ser visto nos números. Porém, se a gente conseguir um cenário provável, é uma empresa que vai dar uma certa lucratividade. Porém, para melhorar essa lucratividade, para melhorar esse cenário, a gente tem outras formas de fazer a produção, que seriam essa daqui. A gente consegue sair de 300 de cachaça envelhecida, 300 unidades de SKU, para 600 e 400 unidades de cachaça verde. Nesse cenário, que seria o melhor cenário possível, a gente teria uma pequena modificação aqui no capital de giro, que aumenta um pouquinho o investimento inicial, mas é só no capital de giro, porque o resto permanece tudo igual. O capital de giro deu um leve aumento, justamente por causa do valor da nossa cachaça, né? Como a gente está fazendo uma cachaça envelhecida que ela é um pouco mais cara, o custo dela, então a gente teria um capital de giro um pouco maior também. Basicamente, nesse cenário, a gente já teria um cenário extremamente atrativo, porque mesmo em um cenário pessimista com 20% de queda nas vendas, a gente ainda assim teria cerca de quase 6% de rendimento, de lucratividade anual, e no cenário provável a gente tem cerca de 25%. Isso é uma lucratividade extremamente grande, que é comparada a grandes empresas como a Coca-Cola, por exemplo, e é um cenário realmente real. E um payback extremamente pequeno, de 3 meses também. Então, basicamente, essa seria o melhor cenário possível para a nossa empresa. Só que a gente não consegue definir um cenário
um cenário ideal. Por quê? Porque tanto o cenário pessimista quanto o otimista, tudo depende da nossa abordagem com o nosso cliente. Porque se a gente aumenta a quantidade de cachaça envelhecida, a gente vai precisar de fazer uma diluição dela, de uma mistura da cachaça envelhecida com a cachaça verde. E isso diminui a qualidade do nosso produto. Nosso produto fica com uma qualidade menor. Então aqui a gente teria uma grande quantidade de lucro, mas a gente teria uma qualidade com uma cachaça com qualidade um pouco inferior. Então esse daqui também não seria um cenário que a gente conseguiria realmente atingir. A gente não conseguiria atingir ele justamente porque talvez o nosso público não consiga absorver essa qualidade de cachaça. Portanto, o ideal seria a gente fazer um ajuste entre os dois cenários de forma que a gente realmente consiga alcançar boas vendas e não tenha uma perda de qualidade tão grande. Então a gente tem que fazer um cenário estipulando, tentando, né, chegar mais ou menos em 15% de lucratividade anual. Esse seria o ideal, que aí o payback iria para mais ou menos 39 meses, e isso é o comum desse tipo desse ramo de negócio. Mas lembrando, se a gente for se aproximando para esse cenário aqui, fica uma indústria extremamente atrativa para fazer investimento. Ela não teria nenhum tipo de problema. Então, um parecer final é que esse empreendimento ele tem duas facetas, né? A gente tem o cenário, o nosso pior cenário, que foi o que a gente se baseou, porque a gente tem uma ideia conservadora. Então a gente queria ver um dos piores cenários possíveis para a gente poder ver se realmente tem a viabilidade. E a gente vê que a gente anda modificando um pouco a quantidade, a proporção de produtos que nós conseguimos vender. A gente muda o faturamento, e essa mudança de faturamento, uma pequena mudança, já faz com que o empreendimento tenha realmente uma boa viabilidade econômica e realmente tenha uma possibilidade de lucros interessantes, muito interessantes na realidade, a longo prazo. Então a gente primeiro apresentou o cenário que não seria tão satisfatório, e depois o cenário ideal de todos, né? O cenário que a gente, se a gente conseguisse alcançar ele com uma qualidade razoável, seria perfeito. Então o cenário a gente consegue observar que ela tem uma certa flexibilidade. Então realmente seria um excelente negócio. Então é isso, muito obrigado e boa noite a todos.